Professora, mentora de carreira, especialista em andragogia, que é o nosso tema de hoje. Mas eu vou lhe dar um minuto para nos falar sobre a Márcia. Quem é a professora Márcia Ah, Verita? Bem-vinda. olha, boa noite, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando a minha experiência com as pessoas. Bem, enquanto formação, eu sou administradora de empresas, né? Minha graduação é administração, fiz com ênfase em comércio exterior, sempre trabalhei no mercado financeiro. E depois no mercado financeiro, eu sempre fiz a área de controles internos, compliance, auditoria, então eu sempre fui a polícia dentro das empresas e o meu mestrado, inclusive, eu fiz de governança corporativa, né? Então, de uma forma ou de outra, eu sempre estive na parte de controle. O que foi bom nesse sentido, porque conforme eu fui... Porque você trabalhar nessas áreas, você tem que entender os processos dentro da empresa, tomada de decisão, essa coisa toda. Então, quando eu comecei a dar aula, e aí vocês vão entender, né, que eu conheci ensinar antes da andragogia, eu fui andragogia na prática, gente. Então, assim, não teve muita... Primeiro foi a prática, depois eu fui entender o que era, né? Quando eu comecei a dar aula, eu sempre dei aula para as turmas de gestão de negócio, né, tomada de decisão, essa coisa toda, porque como a aderência é administração, então é gestão de negócio. Eu praticamente fui aprendendo sozinha a dar aula, e eu usava a minha experiência corporativa no dia a dia da faculdade, porque é diferente você dar aula para uma graduação e dar aula para uma pós-graduação, para um MBA ou para um curso de extensão. E assim, então toda a minha formação, ela tem uma grande parte de linha de aderência de administração, que é gestão de negócios. Quando foi em 2016, eu fiz meu primeiro curso de coach, na realidade eu fiz para o próximo passo na empresa, que era a questão de liderança, só que eu vi que ele era muito maior, o horizonte era muito maior do que a gente imagina, né? As pessoas falam do curso de coach, mas para mim foi a tirada dos 500 mil véus, foi libertador. Eu falo que de 2016 para cá eu me tornei outra pessoa, e daí eu não parei mais. E depois eu fiz vários outros cursos de desenvolvimento humano, então a psicologia positiva, fiz um curso de neurociência, também fiz especializações tanto de coach quanto de mentoria para me tornar mentora de carreira, né, para poder exercer essa função, e sempre paralelamente eu fui dando aula em instituições, em faculdades, cursos e os meus próprios treinamentos também, né? E aí os cursos de treinamento que eu faço é voltado para liderança, desenvolvimento humano, estruturação de carreira, e eu uso bastante a neurociência e a psicologia positiva, que, no meu ponto de vista, vai ser a salvação das empresas que só buscam resultados e, às vezes, matam seus seres humanos. Antes de entrar no tema, deu um pouquinho mais de um minuto, né, professora, mas tudo bem, valeu. No... Professora, antes de entrar no tema da andragogia empresarial, que se comenta Tá muito bom, hoje, eu gostaria de um sim. histórico para as pessoas que talvez, né, conheçam muito pouco ainda sobre o termo, né, e principalmente nessa área que fica bastante atual no momento online, eu acredito também, né, que É estamos verdade, vivendo agora. é verdade. Por favor, um É, histórico, até chegar na atualidade, com um termo que não é tão novo assim. é verdade, andragogia já não é um nome muito bonito, né? Quem olha fala, meu Deus, o que é isso, né? Eu, pelo menos, tive essa sensação a primeira vez que eu tive contato com a palavra em si, e até porque depois que eu comecei a atuar na área de dar aula, né? Então, assim, ela é uma ciência de boas práticas, é uma arte de ensinar e de orientar adultos. Então, quando a gente está falando de andragogia, a gente está falando da pedagogia, vamos dizer assim, né, para adultos. Então, a gente tem a pedagogia para criança e a forma de ensinar para adultos, a gente usa o termo andragogia. Ela tem aí como uma origem o Alexandre Cappe,
que ele foi o grande pesquisador, foi ele que trouxe toda a pesquisa científica dele, foi ele que é o cara que descobriu, mas o que dizem, o que diz a história e todo o contexto que a gente tem científico é que o Malcolm Knowles, se eu não estiver errado na minha pronúncia, ele foi a pessoa que disseminou toda a parte de andragogia para o que a gente tem hoje, né? Toda essa parte que a gente tem hoje. Então, ela é uma ciência, uma boa prática, é uma arte, e aí para a gente poder utilizar isso para os adultos, né? Sendo muito simplista, tá, gente? Então, bem simplista mesmo. E quais são as características, quais são os princípios diferentes, digamos assim, no seu estudo, e foram percebidos com relação ao que se conhece de pedagogia? Eu nunca dei aula para criança, mas eu sou mãe, né? Então, né, eu tenho uma alma e a gente é professora quando a gente é mãe. A criança, ela é um copo vazio, né? Imagina que ela é um copo vazio que ela está recebendo informação. Tanto no nosso dia a dia, mas chega uma hora que ela é obrigatoriamente conduzida à escola, né? Seja por homeschooling, como hoje tem, não no Brasil, mas em outros países, como você ir levar o seu filho para a escola. Ele não tem a opção de falar, não, mãe, eu não vou estudar. Ele não tem ele tem que estudar e ele vai estudar. E a forma como você educa uma criança é uma construção de uma ideia, porque para ela tudo é novo. Então, por exemplo, se você pega uma criança pequena, vai pelo menos aí de 2, 4, 5 anos, isso porque ela por quê? Porque ela não tem uma base para falar, isso daqui acontece por causa disso. Então tá bom, ela não faz associações, ela parte daquele aprendizado para ela poder fazer as associações. E depois isso você vai criando as sinapses e aí ok. Depois, agora o adulto não. O adulto ele já viveu uma experiência, ele vai estudar porque ele quer, ou porque ele tem uma necessidade, seja profissional, seja ela qual for, mas de uma forma ou de outra, e ele tem ele paga para isso também. Hoje a gente pode estudar de forma autônoma também, mas de uma forma ou de outra ele tem, que é uma grande característica, existe uma autonomia, eu vou lá estudar, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer um curso de extensão, e ele vai criando. Ele já tem uma experiência de vida, então vamos imaginar que eu quero fazer mais alguns cursos de compliance, controles internos, essa coisa toda, eu já parto da minha experiência profissional para o curso, quando chega lá eu vou começar a fazer associações, e numa dessa eu começo até a interagir com o professor, e você fala, poxa, eu sabia mais do que eu imaginava. Ou tipo, poxa, que interessante, eu não fazia ideia que era dessa forma, então aí você começa a fazer essas associações. Então, eu acho que esse é o grande, quando a gente fala assim de diferença, né, entre o adulto e a criança, né, seria isso, né? Autonomia e fazer as associações, né? A senhora falou, professora, quando é a criança, vem todo mundo caixinha vazia, não é? Ou seja, a partir dali o conteúdo vai rolar. Com relação a essa experiência com adultos, eles vêm de diferentes formas, ou seja, gente com mais experiência, gente que vem no embalo, ou seja, sai de uma graduação, vai para um pós, gente que para um tempo sem estudar, entendeu? E aí é esse alinhamento, né? Como a senhora vê esse alinhamento, como fazer esse alinhamento de pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes? Olha, Brito, eu vou falar de algumas experiências, né? Hoje em dia eu vejo, às vezes, aula online e até presencial, né? Eu vejo palestras. Tinha 100 pessoas na palestra. Eu tive sala de aula com 100 pessoas, sem microfone, sem ventilador e com a janela aberta. Com o ônibus passando, trem. Então, eu não sei. Lembra que eu te falei da garganta, que eu precisava treinar? Isso era uma das coisas. Concorrendo com o celular, com o jogo de quarta-feira, aquela coisa toda. Mas eu tive... Que aí também são os desafios do professor universitário e ok. Hoje em dia é a câmera fechada, é o aluno que dorme, né? E por aí vai. Então, cada coisa tem as suas limitações. Mas eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar, que foi com um senhor, né? Acho que era Antônio, o nome dele. Ele tinha 62 anos
E quando eu comecei a dar aula, eu tinha pelo menos a metade da idade dele. E eu sempre, quando você está na graduação, sei lá, talvez você dê aula para mais até 40, 45 anos, né? Quando ele chegou na sala de aula, ele sentou logo no primeiro, ficou, e eu comecei a dar aula normal, tal, beleza, eu não lembro a disciplina, mas beleza, foi, né? Quando terminou a aula, ele falou, professor, eu posso falar com você? Aí eu falei assim, pode, né? Aí ele se apresentou tudo, aí ele falou assim, não, isso aqui professor, é que faz muitos anos que eu estou sem estudar, eu sempre fui operário, né? Ele foi uma pessoa simples, porque eu sempre dei aula para muita educação de massa, o que você aprende muito, eu falo que ali é professor raiz, é GLS, giz, lousa e saliva. Ali, se você não virar professor, filho, esquece, entendeu? Porque é todo improviso. E ele virou para mim e falou assim, dá para a senhora usar alguns termos menos complicados? Porque você fala umas palavras que eu não sei. E, por exemplo, se eu estiver falando de estratégia, eu vou falar de gap, tomada de decisão, análise de SWOT, não sei o quê. E aí, para mim, falei, nossa, meu, que coisa. Aí eu falei assim, Antônio, quantos anos o senhor tem? Desculpa eu ser inconveniente. Ele falou, eu tenho 62 anos e eu estou fazendo faculdade porque é um sonho, é uma realização. Eu não estou fazendo para conseguir outro emprego. Ele já era aposentado, aquela coisa toda. E para mim foi o meu maior ensinamento como professora, porque aí depois eu fui para casa muito pensativa naquele dia e fiquei pensando no seu Antônio a semana inteira até chegar na sala da aula dele. E quando foi na aula dele, eu tive muito mais cuidado no meu falar. E quando chegou no final, eu fiz um acordo com ele. Como o pessoal que eu dava aula, eles tinham que sair tipo meia hora mais cedo por causa do trem, do ônibus, que tinha muita gente do interior, eu falei para ele, o senhor topa ficar meia hora até? Porque eu tinha que sair às 11, o professor tem que sair às 11, não pode sair antes, né? Eu tenho que ficar aqui até às 11, seu Antônio. O senhor não quer ficar comigo? E eu te... nós temos aqui nos prestigiando o professor Roberto Macanhã, que é diretor da FISUL, Faculdade de Garibaldi. Está aí na audiência também. Grande abraço para o Macanhã. Por favor, continue. Teve um pequeno corte na sua transmissão, mas ok, agora voltou. Mas ele está dando uns chutezinhos aí. Deu uma trancada aí. Foi noção. Ok, tá ok agora. E aí, o que aconteceu, né? No caso do seu Antônio, eu acabei, eu dava aula normal e falava tal, e eu falava para ele, o que o senhor tiver dúvida, vai anotando, porque aí nessa meia hora eu vou tirando a sua dúvida de uma forma mais simples, menos mundo corporativo, trazendo para o seu mundo. E aí foi o que eu fiz, e no final das contas, depois um monte de gente ficou depois, porque aí ele falou, poxa, a professora está dando um reforço, vamos dizer assim. E essa meia hora foi o que mudou para muita gente. E aí eu fui entendendo a necessidade dessas pessoas, que é uma das coisas que a pedagogia, que a andragogia, desculpa, ela fala, que é a necessidade, né, da experiência das pessoas. Por exemplo, eu dei aula numa sala que era de logística. Basicamente, era o motoboy, o pessoal que dirigia empilhadeira dentro dos grandes centros de distribuições, o pessoal operacional dentro do estoque da logística mesmo. Então, eles não tinham aquela visão de gestor, diretoria, tomada de decisão, aquela coisa toda. E aí eu fui ter que ir adaptando a minha fala e trazer para o mundo dele. Então, tipo assim, eu chegar para ele e falar, o cara quer motoboy. Então, sabe quando você pega o pedido? Aquilo dali foi uma estratégia, eu tinha que explicar para ele falar, agora eu entendi. Então, e aí por quê? Porque ele tem que ter a vivência para ele poder entender. Se ele não fizer essa correlação, você não está passando uma informação de aprendizado, entendeu? De aplicação. Bonita entrevista de hoje, recebendo aqui a professora Márcia Perita, falando sobre andragogia. Isso, momento para água. Abraço a todo o pessoal, o nosso colega Joilson, na audiência também lá de Santa Maria, né? Todo o pessoal do Brasil, o pessoal da E3, que a gente fala daqui um pouquinho também sobre a escola E3 do professor Ale Prates. Professora, e quando vai para a empresa?
E quando vai com a empresa? Fica um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil? Andragogia empresarial, que hoje é uma grande prática, principalmente no ambiente online, que a gente conversa em seguida. Nossa, o ambiente online, eu vou falar para você que eu tive sorte, viu, Brito? Porque eu tô nessa área de ambiente online pelo menos já faz 10 anos, quando nem as empresas aceitavam certificado de curso online, que existia um mega preconceito sobre isso, né? Então eu tive sorte porque a faculdade que eu estava na época, eles tiveram um mega projeto com a Google Education e eles deram um treinamento pra gente que eu falo que para mim foi um presente. Hoje eu sei que foi um presente. E eu nunca tive dificuldade de dar aula online, mas é um desafio mesmo, no sentido de você reter a audiência e tentar passar todo o seu conhecimento através de uma tela, né? Porque se no presencial, porque uma das coisas que é importante, que eu já vi isso, não só como eu treinadora presencial e online, os treinamentos corporativos tem aquela coisa que, de repente, você faz um feedback lá com o seu colaborador e o chefe fala, ó, você tem que fazer esse, né? Se for plataforma fechada, o cara vai baixar o treinamento dele, vai fazer dentro do cronograma e vai entregar para o chefe no final do ano. Beleza, fiz. Se ele deixou rodando, seja lá o que for. Ninguém vai perguntar para ele se ele aprendeu ou não. Agora, quando você está numa plataforma ao vivo, né? Como a gente está aqui, dando um treinamento, eu acho que o grande segredo para você ter um sucesso é você conhecer a audiência que vai estar recebendo aquela informação. Isso para mim é fatídico, assim, a gente tem que ter. Então, você entender a pessoa, o diretor, o RH, ou as pessoas que querem estruturar aquela informação e trazer para dentro de casa de uma maneira muito natural. Uma das coisas que, por exemplo, quando eu dou aula em faculdade, que hoje a gente também está dando aula online em faculdade, essa coisa toda, é o cuidado de sempre trazer exemplos práticos, né? Então, se você traz coisas práticas, as pessoas começam a ter mais atenção na audiência, porque o que acontece? Cai naquele vício de falar, poxa, eu vou fazer outro treinamento, para que eu vou aplicar isso daqui? Eu tenho tanta coisa para entregar, meu chefe vai me cobrar e depois eu vou ter que ficar fazendo treinamento. Então, eu acho que a forma de você fazer os treinamentos hoje na educação corporativa, ele mudou. Não dá para ser pasteurizado, então cada empresa pede de uma forma. Então, assim, a empresa A, ela tem uma demanda, você pode ter, por exemplo, inteligência emocional. Mas inteligência emocional, ela pode levar para vários caminhos, né? Você pode dar inteligência emocional para o chão de fábrica, como você pode dar inteligência emocional para os executivos. A forma como você vai passar é diferente, porque o linguajar da audiência é diferente, a forma de exemplos é diferente, você tem que tomar um cuidado como você fala, e as pessoas têm que ter conexão com aquela informação. Se elas não tiverem conexão, elas vão assistir o treinamento, ok, porque tem que fazer, mas não vai ter conteúdo que elas vão absorver depois. Então, eu acho que esse é o grande desafio do treinamento e da aula online, né, de uma maneira geral. E a gente está ficando especialista em fazer grandes PowerPoints, né? Também, né? Não é? Eu brinquei que, assim, eu quando estava na aula, quando era presencial, né, eu não tinha quadro branco, né, era GLS, giz, lousa, saliva, né, porque também quando eu esquecia, eu falava, vai no papelzão mesmo e mandava ver na sala de aula e os alunos falavam, você não vai escrever nada. Gente, vamos lá, anota aí, grava, faz o que vocês quiserem, mas é isso. Agora não, você tem uma energia que você tem que gastar ou investir antes, né? Porque é diferente. Hoje, a forma de cognição da nossa audiência é diferente. Você imagina, eu não estou mais com o Brito. Oi, Brito. E aí, né? Tipo assim, chegar perto do aluno. E aí, você entendeu? Chegar na hora do intervalo, ter aquela conexão que a gente tem. Eu gostava muito de falar com meus alunos na hora do intervalo, que era muito legal. Hoje em dia não tem mais isso. Então a gente perdeu, né, algumas coisas. Então, passar o feedback online ele é bem incompleto, né, professor? A sala de aula a gente percebe melhor o aluno. Nossa, muito.
E eu gosto dessa coisa de olhar, sabe, de sentir, porque você tem hora que você está dando aula, os alunos falam, ela nem percebeu. Mas eu percebia quando eles estavam falando mal de mim pelo WhatsApp. Eu falo, gente, que coisa feia, falando mal da professora pelo WhatsApp. Aí teve uma menina que, tipo assim, eu lembro que ela tava assim, né? Tipo assim, aí eu falei assim, tá bom. E eu passei e eu vi que ela, ai, nossa, o sapato da professora. Mulher, né, gente? Mulher com sapato é terrível, né? O sapato da professora é lindo, não sei o quê. Aí eu virei assim na sala de aula, falei, vocês gostaram do meu sapato, né? Só que ela não tinha percebido. Eu falei, que coisa feia, falando da professora pelo grupo. Aí o pessoal, nossa, tipo, ela é bruxa. Então, você criava uma conexão e de uma forma ou de outra você tinha essa coisa de estar mais perto. Hoje a gente tem que criar novas formas de se conectar com o aluno. O nosso nível de exposição enquanto professor é maior, porque tem aluno que mesmo que você não grave a aula, ele vai gravar a aula por software que tem hoje em dia, que dá para fazer. Então, você não sabe o que ele vai fazer com aquela informação. Então, tem as coisas positivas, que é o não deslocamento, é mais barato, essa coisa toda. Você está perto da família, não precisa viajar. Mas tem outras coisas que não é tão legais assim, né? Não são tão legais assim. Por exemplo? Essa questão de você ser gravado e não saber que está sendo gravado, né? Se o pessoal usar um robô para gravar e de repente você fala uma brincadeira que está dentro de um contexto e o aluno pegar aquilo dali fora de um contexto e soltar na net, de repente você está exposto de forma negativa. E aí, se até você justificar, o julgamento já veio, já te cancelaram, já fizeram tudo que tinha que fazer, entendeu? Então, isso é um pouco... Isso tem acontecido bastante, né, professor? Muita gente tem acontecido bastante. Vai para as redes, e tem, eu acho que assim, eu costumo sempre, do mesmo jeito que quando era presencial, eu costumo falar a regra do jogo, né? Então, eu já faço meio que um acordão aí quando começa. Mas, assim, do mesmo jeito que no presencial as pessoas não ouvem, no online também. Aí tem questão de conexão, tem a questão da câmera fechada, tem a questão de... Gente, não sei quem foi professor, mas tem a questão de você ter que mutar seus alunos, porque a conversa no Zoom tá muito. É igual a conversa presencial, aí você muta, você fala, gente, pelo amor de Deus, vocês fiquem quietos. Mas nem aqui vocês ficam quietos, né? Então tem isso. Mas também tem... O Alex Pereira está cumprimentando a professora Márcia, esse é seu conhecido aí. E o Joilson está falando... Ser. O Joilson... ele trabalhou comigo. Oi, Ale. Abraço, Alex. E o Joilson, nosso colega, está falando sobre a falta do giz. Não vamos mais sentir o gostinho, o cheiro do giz, né? É verdade, gente, mas eu sou prof raiz, eu gostava, sabe? Esse episódio do Terrenite, por aí, tudo que vocês quiserem de IT, mas era muito legal, era muito legal. Depois veio aí essa questão do PowerPoint, aí você tinha que se conectar e não sei o quê. Mas eu falo que eu peguei uma época muito boa e isso fazem o quê? Desde 2009 que eu dou. Na verdade, eu dei aula antes, mas foi para a escola profissionalizante, que era para adolescente, que também é outra forma de você dar aula, porque imagina, eu dar aula de contabilidade, né? Básica, gente, porque eu detesto contabilidade, quero deixar isso registrado aqui. Fiquei de DP, inclusive, na faculdade, tá? Mas o Luca Pacioli, eu falo que ele não tinha ninguém para amar, então ele foi lá e fez débito e crédito, porque só pode ser, porque o cara que fez a contabilidade, ele não tinha alguém para amar. Simples, né? Mas ok, fica aqui registrado a minha frustração em contabilidade. Mas eu cheguei a dar aula de contabilidade bem basicona, tal, para o pessoal de adolescente, e o adolescente também é diferente de você dar aula, né? Porque ele está em outro momento, ele está em outra vibe, ele quer aprender... vou falar de débito e crédito, né? Então, realmente, dar aula para o adulto, se ele tiver afim também, viu, Brito? Porque o adulto, ele é igual o aluno pequeno, lá, o pequenininho, o adolescente. Se ele não tiver afim, ele vai ser tão aluno quanto. Vai ser a mesma coisa. Professor, e esse momento agora, essa grande mudança, a pedagogia, por exemplo, praticamente não preparou ninguém para o mundo online. A pedagogia vem de outros tempos, ou seja, não há preparação. Não sei até que ponto, né, a andragogia preparou para o online.
Parece que também não é? E a gente vai viver agora um momento mais online do que presencial, um momento híbrido, que é mais confuso ainda, né? Como É é que nos verdade. adaptamos a tudo isso? Como é que Olha, nos adaptamos a tudo isso? falando em questão de teoria científica, se você for olhar para a andragogia, pelo menos eu não tenho visto nada falando sobre essa questão de online. E aí eu acho que é uma adaptação, porque a teoria ela traz para ensinar. Agora, como você vai ensinar, ela não abre para isso. Pelo menos ainda não vi nenhum artigo que fale sobre isso, tá? Se tiver, por favor, pode indicar que a gente gosta de ler artigo científico. Por incrível que pareça, eu sei que não é uma coisa legal. Tem gente que fala que bom, mas né? Professor tem que ler, não tem jeito. Agora, como eu vejo, eu acho que é um caminho sem volta. A minha dissertação do mestrado, eu proponho um processo de governança corporativa em curso de educação à distância, de ensino superior, porque eu acho que eu fui meio que quase que premonitória, se for pensar, né? Porque assim, eu sempre entendi que era um caminho sem volta. A gente tem plataformas como a EDX, a Veduca e a Coursera, que elas já estão nesse nicho aí já faz um bom tempo. Agora elas estão emitindo certificado mediante pagamento, mas se você quiser estudar sem emitir certificado, você pode estudar tranquilamente. E para as universidades, aquelas que já tinham uma visão, ser uma questão muito mais estratégica, visionária, seja por uma questão de custo, seja por uma questão de capilaridade, de negócio, seja lá o que for, eles foram na frente, né? O pessoal que não teve essa visão, sofreu, acho que sofreu o ano passado, agora as pessoas começam, a curva já começa a ficar mais normal, vamos dizer assim, mas as pessoas tiveram que se adaptar. Então, assim, de verdade, você fala assim, presencial ou A sua internet tem um pequeno... Professora, por favor, eu? repita as últimas duas frases, que a sua internet deu um pequeno corte, tá? Por favor, Tá. só repita. Tá, eu acho que assim, eu acho que é um caminho sem volta e quando você for se matricular, você sempre vai ter a opção de online ou EAD, não vai ter jeito, sabe? Cursos como Direito, Psicologia, né, que eles acabam falando que só é presencial, talvez tenha que rever. Então, algumas coisas ainda têm um caminho para ser adequado, mas eu acho que, na prática, é um caminho sem volta que a educação vai ter que tratar. Já é regulamentado o ensino superior pela nossa Constituição, se eu não estiver enganado, está no artigo 80 da LDB, então é mais fácil. Agora, para a criança, né, para as crianças, ela já não está regulamentada, não tem, e foi toda essa loucura que a gente está vendo hoje aí, de uma readaptação, o professor tendo que aprender. Eu tive muitos colegas que pediram demissão, né, porque eles não seguraram a onda, eles falaram, não, já estou aposentado, não quero mais saber desse negócio na minha vida, estou fora, é muito trabalho, eu vou viver minha vida, eu vou cuidar dos meus netos, vou ficar lá na minha chácara. Eu tive colegas. E tive colegas que dão aula não só para criança, como para o ensino médio, fundamental, que eles, tipo, tiveram muito, sofreram muito, né? Porque é uma forma diferente de você aprender. E aí você imagina, a professora dentro de casa, com família, cachorro, papagaio e tudo mais. Então é uma coisa, é uma forma diferente mesmo. Então é assim, não vai ter jeito não. Pensando nesse nosso mundo educacional, a pandemia vai deixar algumas coisas boas? Ai, cara, eu acho que assim, eu acho que tudo tem um lado positivo, apesar de não ter o lado positivo, né? A pandemia, na verdade, ela vem trazer um aprendizado para a nossa vida enquanto ser humano, enquanto sociedade. Se a gente não aprender agora, a gente não aprende nunca mais, ou vai ter que vir algo muito maior, com muito mais dor, para a gente aprender, né? Então, na questão da educação, eu tenho algumas preocupações com as crianças, com os adolescentes, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos, e às vezes ele reclama para mim que ele sente falta da convivência social, e eu sei que de uma forma ou de outra, principalmente para a idade dele,
é um processo super importante, que é o processo de você trabalhar toda a questão social, comportamental, lidar com conflito, falar mal do coleguinha, paquerar, e fofoquinha, e não sei o que e tal, porque nós somos isso, né? Mas aí a gente ainda tem as crianças que não vão viver isso e que perderam isso, que dói meu coração. E eu vou além, né, do pessoal que do nível superior, que já tinha treta na sala de aula com trabalho em grupo presencial, imagina online, meu filho. Entendeu? Então, eu imagino que, de uma forma ou de outra, mas a gente vai ter que se reinventar, não só como a educação, como sociedade também. E a gente tem que aprender muito essa questão da empatia, né? Da gente. Mas não é essa empatia que a gente fica vendo hashtag empatia, sabe? Se politicamente correto. Não, não é isso. Eu estou falando assim, o quanto que você pode agregar na vida da outra pessoa que de alguma forma entrou na sua vida. Como é que eu posso te ajudar? Mas não é o ajudar, olha, toma lá da cá. Não, querido, é ajudar. Sabe? É ajudar. É o que tudo bem, fica meio forte falar de amor incondicional, mas ok, seja lá alguma coisa incondicional. Você está fazendo porque você é uma alma e você está fazendo. Estamos conectados de alguma forma. Então, se a gente não aprender essa conexão incondicional, pronto, arrumei a palavra. É isso aí. Uma condição incondicional, eu acho que a gente não vai aprender. Então, enquanto sociedade, se a gente passar essa lição, a gente fica melhor. Entendeu? Professora, pensando no lado institucional das universidades que a gente trabalhou, a universidade sempre teve, digamos assim, 3 setores bem diferenciados: a graduação, pós-graduação e a continuada. Hoje se fala muito em continuada. A continuada e a pós sempre tiveram um pequeno, principalmente nas universidades particulares, sempre tiveram um pequeno espaço. A graduação sempre teve um espaço maior. O que muda nesse sentido quando a gente começa a falar muito em educação continuada? Eu não sei se é o meu ou se é o seu que está falhando, mas peraí, repete para mim o último. É o seu aí, tá dando. É o meu? Mas voltou, Fala. normal. Pode falar. Bom, com relação a essa porque eu não peguei o último. Ok. O que muda com relação à graduação, que sempre foi mais forte das universidades, a continuada, que tinha um pequeno espaço, e a pós também um pequeno espaço, quando se fala muito hoje de educação continuada? O que muda nesse novo panorama agora, principalmente no híbrido e principalmente no online? Olha, a graduação é a galera que está buscando uma formação que precisa do certificado. Eu até brinco com os meus alunos sobre isso, né? Falo, gente, vocês precisam de certificado. Então, fica aí quietinho para eu gostar de vocês, porque vocês precisam sair com o papelzinho lá, né? Só que também é um nicho que é muito delicado, porque às vezes a pessoa ainda não se consolidou na área, né? Não ganha tão bem, né? Você sabe que universitário, vida de Deus, só Jesus na causa, né? Então, a evasão é muito alta. A gente, agora que a gente está passando por esse momento de crise sanitária, teve uma desistência muito alta, infelizmente. Quando a gente vai para pós-graduação, então o aluno já passou daquela fase, está indo para uma pós-graduação, ele vai procurar algo que vai agregar profissionalmente para ele, então ele tem intenção, inclusive, de terminar. E o cara que está fazendo uma educação continuada, eu estou vendo que existe hoje uma demanda alta, porque são cursos menores, com não só de tempo, mas com um valor que é mais plausível até para pagar. Então, sei lá, vou fazer o curso 3 meses, tantos reais, eu vou dividir e pronto. São 3 meses que eu vou ter de custo ali em relação ao que eu vou pagar. Então, eu acho que existe, pelo menos que eu tenho visto, uma tendência maior. Eu mesmo, né, na parte de neurociência, eu estou fazendo cursos em hospitais, porque eu quero me especializar nessa parte de cognição e tal. Então, e os cursos são menores, menos tempo, é focado, você vai lá e faz, tipo, eu tenho aula com médico, por exemplo. Então, eu não vou ter, não sei o quê, não, ele é muito focado, eu vou lá fazer isso aqui, cognição do aprendizado, pá. 3 meses eu vou ver isso daqui, tanto online, eu faço online, né, obviamente, hoje, como presencial, se fosse o caso. Então, eu acho que existe uma demanda grande em relação a isso, sim. Eu entendo que sim.
É. Professora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa Escola E3? Como é que está Bom, sendo a sua vivência na E3? a E3 é um presente para mim, na realidade. Eu demorei para tomar a decisão, né, para entrar para a E3, mas eu acho que tudo é no tempo de Kairos, né? Tudo tem seu momento. E foi um presente que eu ganhei. Já conheço as pessoas da E3 já faz algum tempo, mas eu falei, eu só vou entrar quando fizer sentido para mim, quando tiver aderente às coisas que eu acredito, né? E tem sido um presente, algumas surpresas. Então, assim, eu pelo menos a impressão, às vezes a gente olha uma pessoa que é líder, que tá dando treinamento de liderança, ou até mesmo palestrante, a gente acha que a pessoa já vem pronta, né? Ah, não, a Márcia vai lá, sobe e dá uma palestra. Quando você faz alguma coisa que você tem uma preocupação, principalmente no nível de qualidade com alguém, seja com a sua audiência, com a empresa, enfim, com as pessoas que você está falando, seja num treinamento, seja numa palestra, você tem que se preparar. Eu acho que esse a grande sacada. E a E3 está me dando essa oportunidade de eu me preparar para ser uma ótima, não é uma boa, não. Eu quero ser uma ótima palestrante, eu quero impactar vidas, eu quero transformar, mostrar para as pessoas um outro olhar, de uma forma responsável, e não ser só a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de guru, né? As pessoas terem essa Uhum. dependência. Não, a proposta é o contrário. É a gente poder falar, ó, esse é o caminho, né? Você pode e dá para fazer. Se eu conseguir, você também consegue. Então, para mim, eu falo que a E3 foi um presente. Fora que, meu, assim, as pessoas do nosso grupo, a nossa turma é muito gente boa. Mesmo longe, a gente tem uma forma de conexão muito legal. Então, por isso que eu falo que é tudo no tempo de Kairos mesmo, né? Tudo tem que ser na hora que tem que ser mesmo. Com certeza. Professora, se fosse possível, a sua contribuição, digamos assim, em nível nacional na educação. O que está faltando hoje na nossa educação que poderia ser feito na nossa educação no geral? Nossa, Essa eu é vou falar complexa, né? com. Porque educação é uma coisa, né? Tem várias coisas, mas assim, eu vou falar como professora pesquisadora, tá bom? Ótimo. É, Acho que como pesquisadora talvez eu consiga ter um pouco mais de congruência, né? Uhum. Eu fiz um mestrado e no meu mestrado eu proponho um modelo de gestão de governança corporativa ou de governança para instituições educacionais que oferecem curso de ensino superior. Como é que eu fiz isso? Eu experiência em controles internos, auditoria e compliance, eu peguei as boas práticas dessas áreas e proponho um modelo. Então, vamos imaginar que se hoje um diretor executivo de uma faculdade chegar para mim e falar assim, Márcia, eu preciso implementar governança aqui no meu curso de ensino superior. Eu vou lá e vou pegar não só as regras do MEC, mas eu vou adicionar a controles. E aí tem os pilares de governança, aquela coisa toda. Então, o que eu posso te falar? Que se você pegar a minha dissertação hoje e você consegue colocar ela na prática, né? Até porque meu mestrado foi mestrado profissional, então eu tinha que fazer algo que era aplicável. Então, eu acho que, enquanto pesquisa, eu acho que, tanto para mestres quanto doutores, e aí como pesquisadora, a gente poderia fazer algo dentro da educação que fosse aplicável da teoria da prática. Porque a gente viu tantas coisas nos últimos meses falando ciência, 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 que a gente está vendo hoje na mídia aberta, essa coisa toda, é o que o mestre e um doutor faz. Só que agora a gente está tendo de uma forma mais popular. E aí você imagina, se todos os projetos de mestrado, doutorado, fossem colocado isso dentro de um curso de graduação, um curso de pós, ou de uma educação. Estamos sofrendo um pequeno corte na transmissão da professora Márcia. Congelou a sua imagem, professora? Para Voltando. mim tá ok. Esse é um dos problemas técnicos que vamos enfrentar com o online, Mas tá tudo bem, não tem problema não, mas não tem problema. estamos tranquilos, né? Estou tranquilo.
Eu gostaria de, pensando nessa daí, eu gostaria. Última frase, por favor. Deixa eu só indicar um filme para quem quiser assistir, chama Radioactive, da Netflix, que fala da pesquisadora que descobriu a radioatividade, ela e o marido dela, acho que é Ana Corri, se eu não estiver enganado. É um filme que fala sobre ciência, sobre pesquisa aplicável. Ela também era professora universitária, depois que o marido dela faleceu, ela pegou a cadeira do marido, foi convidada, e ali você vê a prática da teoria com a ciência, com a educação. Então, eu acho que isso daí seria, né, como... Sempre me pareceu, professora, uma distância muito grande entre a academia e o mercado. Eu Parece sei. que está mudando. Será que mudou mesmo? Será que vamos mudar em função da Não, eu acho que acontecendo? é um caminho ainda. É que nem eu tenho várias tretas na academia. Eu sou meio criticada, assim, porque como eu vim do mundo corporativo, então quando eu pego uma teoria, por exemplo, quando eu vou dar aula de administração da Escola Clássica de Administração, eu falo, galera, vocês lembram do Taylor e do Fayol? Então, o Taylor era um engenheiro, não sei o quê, principalmente se eu estou numa área de produção, né, indústria, os meninos veem a planta da fábrica. Professora, não acredito, o que você quer, essa coisa toda. Então, quando o pessoal vê a prática, fica muito mais fácil. Aí entra essa questão da andragogia mesmo. Mas é um Quem, caminho, tá? É quem um fica caminho. com o pé na academia, quem fica com o pé na academia e um pé no mercado, muitas vezes treme, né? Muitas vezes fica Olha, tremido, né? então, para mim foi um choque, porque na realidade eu fazia pergunta de criança de 4 anos para os pesquisadores, né? Então eu fui cancelada em vários lugares, inclusive por causa disso já. Já. Não entrei em vários grupinhos aí por causa disso, mas tá tudo bem. Fui até excluída de grupos, é outra história isso daí. Mas eu fui sim. Mas por causa disso, porque eu falei, gente, dá pra fazer, dá pra fazer. Só que aí tem várias coisas que envolvem, é um mundo fechado. E dependendo às vezes o objetivo não é a educação em si, tem outras coisas envolvidas, entendeu? Uhum. Mas tem, Podemos tá, falar? Brito? Tem. Dá pra fazer, mas Tem, tem que querer, dá tem para que fazer. querer, Tem que melhorar, tem que né? querer. Ih, muito. Professor, como mentora de carreira, gostaria, temos ainda alguns minutinhos, poucos Tem, minutinhos, então tá bom. Ai, para meu falar Deus. sobre carreira. Olha, como mentora de carreira, o que eu sempre falo para as pessoas é assim: é, busquem planejar o que vocês querem para o futuro. Eu não tive essa oportunidade quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito jovem, meus pais, pessoas muito simples, filha de motorista, dona de casa, então eu tive que ir para a vida, como dizem, né? E pagar conta, trabalhar para pagar conta. E eu fui levando, e graças a Deus sempre tive muita determinação, sempre quis melhorar de vida e consegui chegar onde eu cheguei, mas eu quero mais porque eu sou dessas, né? Então, se vocês puderem e se vocês tiverem uma. Primeiro você tem que ter um nível de consciência para você pensar nessa questão, mas busquem planejar a carreira de vocês. Então, assim, por exemplo, eu pego hoje pessoas com 45 anos, que é minha idade praticamente, que quer mudar de carreira. Mas é quando a gente olha para a vida, vai no financeiro, no pessoal, aquela coisa toda, a gente vê que a pessoa não tem condição que quer ir para o nível emocional, essa coisa toda, e aí a pessoa acaba tendo que abrir mão e ficar naquele emprego que ela está. Então, planejar a carreira, eu acho que seria um dos conselhos que eu daria de uma forma consciente, vamos se dizer assim, tá? Para o jovem é mais difícil, mas para quem está aí depois dos 27, 30, 40, se puder fazer antes é muito melhor, porque aí você vai tendo uma linha, linear. Se acontecer mais para frente, aí é refazer. Não tem Assumimos o jeito. compromisso de fazer assumimos o compromisso de fazer um programa só sobre esse assunto, então, dando essas dicas para o pessoal. Pode ser? A gente Opa, agenda, né? Lembrando, ótimo, então, tamo que junto. o José Ivan vai estar no dia 20 por aqui, falando sobre Ai, que estratégias, né? chique. Nosso colega, que está na audiência, o Joilton, que está na audiência também aí. Eu vi a Ô, Ângela Geilson. também, que está aí também, Eu né? Pessoal, vi, que legal. que legal, né? Agradecemos a audiência toda desse pessoal. E o Brito Conversa volta na quinta-feira, às 7 da noite. Professora Márcia Vereto, muito obrigado Isso pela aí. atenção, muito obrigado por todos. Obrigada pelo convite, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, audiência.